Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso programa Resenha de Mercado na nossa estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios, vocês já me conhecem e eu vou passar aqui para vocês todas as informações que estão fazendo preço no nosso mercado financeiro, no nosso mercado corporativo, preparando vocês. Pessoal, sempre começando aqui com os nossos recadinhos paroquiais, né? Não esqueçam de seguir as redes sociais da rádio, pessoal. Também as redes sociais do Resenha de Mercado, Resenha de Mercado JF. Nós estamos em todas as redes sociais. Programa saindo na íntegra agora aqui, você escutando, né? E depois, toda segunda-feira, às 19 horas, ele sai no YouTube e no nosso canal do Spotify, Resenha de Mercado JF. Nós estamos em todas as redes sociais durante a semana. Aqui na programação da rádio vai ter corte do programa e também nas redes sociais. Você quer ser patrocinador do nosso programa? Só entrar em contato aí com o comercial da rádio, pode contactar a rádio até nas redes sociais aí, ou contactar o Resenha de Mercado. Pessoal, nosso WhatsApp é 45 30 37 24 33 ou, né, através do nosso e-mail resenha de mercado grupo jgestão você pode .com.br, você pode entrar em contato com a gente, tá? O WhatsApp 45 30 37 24 33 para você ser patrocinador do programa Resenha de Mercado, tá, pessoal? Vamos para os nossos indicadores da semana, vamos falar o que vem acontecendo na semana aí, pessoal, né? Nós chegando aí, já passamos dos primeiros 15 dias de 2026. Ibovespa bateu o recorde histórico de novo na semana passada, né, pessoal? Chegando aí a 66 mil pontos e fechou a semana com uma alta de 0,88, 164.799 pontos, né, pessoal? O acumulado do ano, o Ibovespa aí com uma alta de 2,65, né, aos mesmos 164 mil pontos, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho agora do SP500, SP500 que fechou praticamente no 0 a 0 na semana passada. A máxima da semana chegou ali a 6.985 mil pontos, né? E fechou a semana em 6.940, uma retração de 0,06, pessoal. Expectativa lá nos Estados Unidos do balanço das grandes empresas, né? Só lembrando, né? Nós tivemos também o IBCBR na semana passada e ele veio um pouco acima do que a gente esperava. Isso aí pode causar alguma coisa em relação à nossa baixa da taxa de juros da Selic aí. A gente precisa que o IBCBR ele seja arrefecido, tá? Esqueci de falar no quadro passado. E o SP500 aí na expectativa aí, as empresas americanas já começaram a soltar balanço, inclusive a gente teve aí na semana passada aí a TSMC, né, que é a maior produtora de microprocessador do planeta, soltando um relatório robusto aí. A ação andou bastante na semana passada. Lembrando que a gente tem posição há mais de 4 anos na TSMC, né, pessoal? Não é nenhuma recomendação. E no ano aí, o SP500 com uma alta aí de 1,19, tá? O índice Dow Jones fechou com 0,17 de queda, Nasdaq 0,06, o Russell 2000, que é as empresas ali, as small caps, né, americanas, ou empresas mais alavancadas, enfim, uma alta aí de 0,12 e o NYSE, né, acabou fechando aí praticamente também no 0 a 0 semana passada. Vamos falar um pouquinho do dólar. Dólar mais uma queda na semana passada. Chegou a bater ali 5,40 na semana passada, foi o pico dele, né? 5,40. E aí foi caindo, acabou terminando semana passada em 5,36, pessoal. Lembrando que nesse primeiro semestre do ano a gente tem um impacto de entrada de capital por causa da nossa safra, né? O Brasil exporta muito, então isso acaba impactando no dólar também. O dólar tende a cair um pouquinho mais. O dólar no ano, uma queda aí de quase 3%, 2,68, muito bom, tá, pessoal? Chegou aí em 5,51 no começo do ano e agora 5,36. Vamos falar de Bitcoin, pessoal. E aí, Bitcoin tá no range ali, né? Entre os 90 e os 100 mil pontos, né, pessoal? Nos últimos 5 dias, Bitcoin com uma alta aí de quase 5%, né? Ele chegou a bater ali 97 mil pontos no dia 14, né, na quarta-feira. E agora caindo ali um pouquinho, né, mas fechando a semana aí positivo em 4,53, 95.322 dólares. E no ano, Bitcoin aí com uma alta de 9%, né? Chegou a estar com uma alta um pouquinho maior, né? 9.500 mil dólares e tá
com uma alta aí de 9% o Bitcoin, pessoal. Pessoal, então esses aqui são os indicadores da semana. Vamos falar um pouquinho agora. Eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal, um pouquinho dos nossos relatórios aqui, dos nossos relatórios semanais, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho dos nossos relatórios semanais. Você que está escutando não vai ver, mas depois você pode ver lá no Spotify ou no YouTube, né? E você também pode receber o nosso relatório. Pessoal, todas as semanas eu mando lá na nossa comunidade um relatório sobre varejo e um relatório sobre mercado financeiro. Geralmente o do mercado financeiro eu solto no sábado, do varejo eu solto na segunda-feira. Um relatório completo, mais ou menos ali entre 15 e 20 páginas, fazendo um resumo detalhado do que foi a semana em relação ao mercado financeiro e ao mercado de varejo, né, pessoal? Então, se você quiser receber esse relatório, entre em contato em qualquer rede social que você está vendo para você entrar na nossa comunidade para você aprender a investir. O WhatsApp nosso é 45 30 37 24 33 para você entrar em contato com a gente aí, receber os relatórios, participar da nossa comunidade, ter acesso às nossas aulas, tá, pessoal? Para você aprender a investir de um jeito, pessoal, extremamente simples, tá? Extremamente simples. Então vamos falar um pouquinho daquilo que fez preço no mercado no mercado financeiro, né? E no mercado americano. Estados Unidos, mercado em oscilação, até falei para vocês ali, né? Os mercados acionários americanos oscilaram entre leve alta e queda na semana passada, tá? Bancos e techs seguraram parte dos ganhos recentes. O SP 500 e Nasdaq fecharam em queda no meio da semana, né? Com o Dow Jones caindo e o Nasdaq, o índice Nasdaq também caindo, tá? Vamos lá, setor financeiro. Balanços fracos de grandes bancos, JP Morgan, o Bank of America, né, o Wells Fargo e o Citigroup, tá? Pressionam o setor. Política comercial. Trump anunciou tarifa de 25% sobre semicondutores importados. Pessoal, o Trump não para, né? O Trump parece presidente de país latino-americano, né? Restrições aos chips, restrições chinesas, né? A China restringe entrada de chips da Nvidia série H200 no país, tá? Por outro lado, os dados americanos foram mistos. O PPI de novembro, tá? Subiu 0,2, né? O PPI ali, que é o índice ali dos produtores, tá? E as vendas no varejo avançaram 0,06, tá? Superando a projeção de 0,04. Então o mercado americano mostrando resiliência, tá? Ó, indicando o consumo ainda resiliente, tá? O Fed segue com viés comedido. Seu livro bege de janeiro destaca forte consumo das famílias de renda e alta no otimismo, né, no otimismo, mas moderado do empresariado. E projeta apenas um corte de 0,25 agora em 2026. O Fed deve começar a cortar 0,25, tá? Bolsas europeias e geopolítica, tá? Bolsas europeias fecharam a semana levemente negativo, tá? Com investidores cautelosos diante de tensões geopolíticas, tá? Uma notícia-chave foi o impasse Estados Unidos e Dinamarca sobre a Groenlândia, né, pessoal? Isso aí tá, né? A gente não aguenta mais escutar essa história aí do Trump querendo pegar a Groenlândia, né? Entrou lá na Venezuela, se bem que as coisas são bem diferentes entre Groenlândia e Venezuela, tá? Eu não acredito que ele vai fazer na Groenlândia o que ele fez na Venezuela, porque é aquela história, né? Quem é forte pode muito, mas não pode tudo. Os Estados Unidos, como maior potência, né? Ainda maior potência, um dia ela vai cair. Como os Estados Unidos, como maior potência, eles podem muito, mas eles não podem tudo, tá? Então, e eles sabem disso aí, tá? Uma notícia-chave, então, foi isso aqui no campo econômico. A inflação da zona do euro segue moderada. Dados recentes mostram o IPCA alemão, né? Fechando ali no zero em dezembro e 1,8 ao ano, tá? Abaixo da meta ali. Que reforça a visão política monetária acomodativa no BCE. Pessoal, o que acontece aqui? Diferente dos outros países, a gente tem uma inflação muito mais alta porque o governo ele injeta muita grana na economia, muito subsídio, muito auxílio, muito crédito, né? E isso aí tem um efeito rebote, né? Ele tem o efeito do voo de galinha ali, depois ele tem o efeito rebote, que por exemplo é o que a gente não vê e a perspectiva que a gente não vê no Paraguai. Por exemplo, eu estava conversando com um cliente ontem, estava fazendo uma mentoria com ele, né? Tem um cliente nosso do Paraguai lá que a gente atende. E eu conversando com ele sobre a perspectiva de crescimento do Paraguai.
E o Paraguai teve um crescimento muito bom ano passado, tem uma projeção de crescimento esse ano agora, entre 2,4 e 2,9 ali no PIB, né? Brasil tem uma projeção de crescer 1,8, né? E a Argentina, se eu não me engano, tem, se eu não me engano, 4%, né? Qual que é a diferença entre Argentina, Paraguai e Brasil? Tem uma diferença bem simples. Que esses países, eles estão crescendo, mas eles estão crescendo de forma sustentável. O que é forma sustentável? Criação verdadeira de riqueza. O Brasil cresce em cima de crédito, entendeu? Se você cria um ecossistema e você tem lá um cartão de crédito, já falei isso 10 vezes para vocês, gigantesco, um limite gigantesco, e você mora numa cidade pequena, né? E aí você começa a movimentar o mercado lá, você tem 1 milhão de limite no seu cartão de crédito. O supermercado vai crescer a venda dele no ano, a concessionária vai crescer a venda no ano, a barbearia vai crescer, o supermercado vai crescer, a loja de roupa da tua cidadezinha vai crescer, mas a hora que você tiver que pagar e esse cartão não tiver mais dinheiro, porque entenda, essa riqueza não é recorrente, essa grana que entra não é recorrente, sabe o que vai acontecer? Vai vir recessão, e é isso que acontece com o Brasil, entendeu? É isso que acontece com o Brasil. Então, assim, uma hora, o governo não vai mais conseguir dar esse auxílio. A gente já tem apagão contratado para 2028. Uma hora, e eles sabem que isso vai acontecer. E aí, quando a gente vê economistas falando que a culpa é do banco, né? Que os banqueiros, que o Brasil gasta 1/3 do PIB pagando 1/3 do que arrecada, pagando juros, né? Se eu não me engano, é metade, né, do que é arrecadado hoje. Pessoal, a gente tem que entender o seguinte: a culpa não é do banco. A culpa não é do banco, né? Você vai pra praia, você pega o dinheiro, você estoura tudo o teu dinheiro, aí chega no banco e pede um empréstimo. Aí o banco, ó, vou te dar um empréstimo aqui 1% ao mês. Aí você vai lá, torra tudo, vai lá no banco de novo, tá devendo parcela, renegocia, e ó, eu preciso de mais um pouco. Aí o banco vai renegociar. Você acha que ele vai cobrar a minha taxa de juros? Fala, não, tá bom, eu vou te dar aqui o dinheiro, só que eu vou cobrar uma taxa de juros maior. E aí você faz tudo errado e a culpa é do banco. Você acha que a Selic é 15%, a culpa é do mercado? Gente, pelo amor de Deus, o Brasil, entre os países emergentes, o Brasil tem a maior dívida PIB. O Brasil tem uma das menores poupanças. O Brasil é um dos países que mais tem auxílio. O Brasil é o país que tem a máquina pública mais pesada. Gente, isso tem custo. Tudo isso tem custo. Você que está aí, você que é microempresário, você que tem o seu cliente, pensa naquele cliente que é arriscado. Geralmente, quando você dá crédito para ele, o crédito é menor. Geralmente, quando você vende para ele, você cobra uma taxa de juro maior dele. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. Quando eu falo cobrar taxa de juros aqui, é plano de pagamento diferente, tá? Porque você não pode cobrar taxa de juros diferente de cada cliente. Mas sim, se o cliente comprar em 10 vezes, você pode fazer você pode fazer tantas parcelas com juros, e se o cliente comprar em 2 vezes, pode fazer sem juros. Entendeu? Então é isso que acontece no Brasil. Esse é o problema do Brasil, tá? Vamos falar um pouquinho da Ásia aqui. Mercados asiáticos oscilaram. Taiwan e o índice deles lá com alta de 1,9. Batendo ali recorde, né? Recorde histórico após o resultado da TSMC. Na Coreia do Sul, né? O índice KOSPI lá avançou cerca de 1,6 na quinta, tá? 10ª alta recorrente seguida, apoiado por decisão do Banco Central da Coreia de manter juros em 2,5. Então, pessoal, é isso que vem acontecendo. Olha a inflação dos outros países. Olha os auxílios dos outros países, pessoal. A gente está vendo a Europa se afundar. Por quê? Por causa do tal do bem-estar social que eu sempre falo para vocês aqui, que não deveria haver. Você acha que a Europa precisaria de bem-estar social? Precisaria de benesse? Alguns anos atrás, quando eles começaram a implementar? Não precisaria. Agora eles deram. Vai lá na França, agora os caras tentaram aumentar lá a idade para se aposentar. O povo quebrou tudo, né? O povo foi pra rua, porque eles não aceitam. Entendeu? Vamos lá, destaques corporativos e indicadores. Nessa semana, iniciou a temporada de balanço do quarto trimestre, com foco em grandes bancos. JP Morgan, né, que reportou um lucro aí de 14 bi, alta de 9% no anual ajustado, tá? O Banco of America e o Citigroup e o Wells Fargo também fecharam
com alta com resultados robustos, tá? Em geral, Wall Street espera continuidade no ciclo lucrativo, tá? O SP 500 projeta uma alta aí de 8,3 no earnings per share, tá? Que é lucro por ação para 2025, tá? As reações foram mistas ali nas ações do banco. O Bank of America subiu no curto prazo, enquanto Wells Fargo registrou queda ali após o resultado. Um resultado um pouco mais fraco. Tá bom, pessoal? Apple anunciou planos de lançar seu primeiro iPhone dobrável agora em 2026, tá? Estilo livro com touch e inteligência artificial, né? A Amazon investe pesado em internet espacial. Sua constelação Kuiper já tem 150 satélites em órbita, tá? Vamos ver mais alguma coisa aqui, pessoal. A gente já falou um pouquinho das bolsas europeias, né? Já falamos de Taiwan aqui. E Bitcoin a gente vai falar depois, tá? Pessoal, deixa eu ir pro nosso relatório aqui do varejo, falar um pouquinho. Esse aqui é o segundo relatório que a gente faz também. Eu mando sempre 2 relatórios lá na nossa comunidade. Então, se você quer receber os nossos relatórios, é só entrar em contato com a gente para você entrar lá na nossa comunidade, tá? WhatsApp 45 30 37 24 36. Contexto geral, consumidores mais cautelosos em 2026. Pesquisas recentes indicam que após o otimismo das festas, muitos consumidores ficarão mais cautelosos nos Estados Unidos. Por exemplo, 43% dos compradores planejam trocar produtos mais caros por produtos mais baratos, tá, pessoal? Em paralelo, o e-commerce no Brasil destaca aqui temas como comércio social, vendas via redes sociais e inteligência artificial serão ainda mais determinantes no varejo em 2026. Também espera que Copa do Mundo, né, em junho e julho, nos Estados Unidos, Canadá e México, seja um grande estímulo nas vendas do varejo e de turismo, tá, pessoal? Vamos lá, a estratégia omnicanal. Shein investe em lojas físicas temporárias. Em 2025 foram realizados 12 pop-ups, né, que são lojas um pouco menores, em 8 cidades, somando 100 mil visitantes e 150 mil itens disponíveis, tá? Esse modelo aproximou a marca do consumidor local. Pessoal, na última pop-up em dezembro, 80% do estoque foi vendido em poucos dias. Qual que é a ideia aqui? Pessoal, entenda uma coisa. O comércio físico, ele não vai acabar, mas ele vai ter que se transformar, né? A gente sabe que ainda 85% mais ou menos da venda ela é fechada dentro do físico. Só que mais de 90% da venda ela passa de alguma forma pela internet. De que jeito? Você pode até comprar na loja, mas você pesquisa na internet antes. E aí que a gente precisa estar posicionado, que o gestor, o varejo, ele tem que estar posicionado. Então são duas coisas: posicionamento nas redes sociais para atrair esse cliente para a loja física e fechar negócio, e também atenção na inteligência artificial que vem crescendo muito. Depois eu vou falar um pouquinho aqui uma notícia da Zara. Vamos lá, confecção, moda, tendências e desafios. Tendência online, aplicativo de vídeos, TikTok, Shop e redes sociais ganham peso nas vendas de moda. A IA, né, já presente em recomendações de produtos, será infraestrutura básica no comércio, tá? Futuras compras orientadas por dados. E só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Se eu não me engano, mais de 50% da venda da internet hoje já é recomendação por inteligência artificial. A Amazon faz, em média, 4 mil vendas por minuto. 2 mil vendas, 50% da venda é recomendação de inteligência artificial. Espera-se que o e-commerce de moda incorpore muito comércio social e experiências digitais interativas, tá? Liquidação de janeiro. Janeiro sempre um mês de liquidação. Eu sempre falo, pessoal, janeiro é mês ruim pro comércio. Não é, não existe mês ruim, existe estratégia ruim. Liquidação de janeiro. Lojas físicas e shoppings intensificam promoções de coleção de verão. Por exemplo, Shopping Continental em São Paulo realizou um saldão de até 60% em marcas C&A, Renner e Castor, né? Shopping Taboão em Penha, em São Paulo, tiveram liquidação de até 70%. Pessoal, consumo contínuo, tá? Com a inflação e juros mais altos, o consumo busca por preço baixo. Eu vinha falando isso aqui desde o ano passado, de setembro, tá? Pesquisas indicam que muitos brasileiros pretendem migrar para produtos ou lojas mais baratos em 2026. Essa pressão de custo tende a afetar, né, produtos duráveis e moda, itens semiduráveis, tá? O que são mais postergáveis.
Resiliência e crescimento robusto, tá? Produtos de saúde e bem-estar, medicamentos e itens de higiene, beleza? Mantém demanda estável, tá, pessoal? O Síndico Logística de São Paulo aponta que farmácias estão entre os poucos setores essenciais com crescimento moderado, enquanto bens duráveis sofrem retração. E eu vou falar aqui para vocês. Qual que é a diferença das farmácias? Farmácia tem perspectiva de crescimento de 11% esse ano. Por quê? Ah, porque todo mundo agora vai tomar remédio, tá todo mundo com depressão, todo mundo com a cabeça quente com as eleições, com a Copa do Mundo, que o Brasil vai perder a Copa e vai todo mundo tomar remédio. Não, porque as farmácias têm profissionalizado a venda delas. Elas trabalham fortemente CRM. É um dos segmentos que melhor trabalha CRM no automático. Por quê? Você vai lá, compra o teu produto, dá o teu WhatsApp lá, faz o teu cadastrinho, comprou o teu medicamento lá, teu medicamento é para 30 dias, chegou no 25º dia, a própria farmácia manda mensagem para você falando: ó, João, o teu medicamento vai acabar daqui 5 dias. Venha na farmácia comprar. Quer comprar pela internet? Você só vem aqui e retira. Recomendação de produto. A farmácia começa a ver qual que é a tua o teu hábito de consumo e começa a te indicar produtos, tá? Então, por mais que a farmácia não tenha vendedores, eles têm um sistema de recomendação que é excelente e isso tem ajudado as farmácias a crescer. Eu falo isso porque a farmácia que eu compro, ela é desse jeito, tá? Bom, vamos lá. O que a gente tem mais aqui? Automóveis, né? O setor deve ter um crescimento moderado esse ano, aí uma projeção aí de 3% na venda de carros em 2026, alcançando aí 2,6 milhões de veículos no ano, tá? Esse crescimento é modesto, refletindo juros elevados e famílias endividadas, tá? Mesmo com a projeção, 2025 teve encerramento com uma venda aí de 2 milhões e meio de emplacamentos, tá? Bem abaixo do recorde de 2011, tá? Que foi de 3,4. Aí falar, tá vendo? Ó, 2011 era governo Dilma, olha só, 3 milhões e meio quase de emplacamento, o Brasil tava voando, né? Primeiro, a gente vinha de um boom de commodities anterior, né? Anterior a isso aí. E segundo, tá? A Dilma foi o pior governo economicamente do nosso país, tá? Eles pegaram o que o Lula estava fazendo lá e deram continuidade. O Lula fez muita dívida. O Lula pegou a grana e torrou a grana. Uma coisa muito boa que o Lula fez, né, foi realmente criar a nossa reserva internacional, né? Ele pagou a dívida externa, acabou criando uma dívida interna um pouco maior, mas isso aí estrategicamente para o Brasil é muito bom, tá? Que se a gente tivesse a reserva aí, cara, o dólar tava lá na Conchinchina. Tá bom, pessoal? Então esse aqui é o nosso relatório semanal aí que a gente manda para vocês. Se você quiser receber esse relatório, é só entrar em contato com a gente lá no 45 30 37 24 33 para você receber o nosso relatório aí semanal do mercado financeiro. Pessoal, vamos lá, vamos com as notícias que eu separei para vocês agora aqui. Já estamos chegando quase no finalzinho do programa aqui. Vamos com as notícias que eu separei para você, né? Para você se preparar aí. Primeira notícia: Poder 360, reforma terá a reforma agora que tributária, né? E que o Haddad, né? Que o governo está fazendo, terá um sistema 150 vezes maior que o Pix, diz Haddad. Ministro afirma que plataforma da reforma tributária a ser lançada nesta terça-feira, né, passada em cerimônia no Palácio do Planalto, será a maior do mundo, tá? Ministro da Fazenda afirmou que a reforma tributária terá o maior sistema operacional do mundo, com capacidade de 150 vezes maior que o Pix. Isso aqui quem está falando é o nosso ministro da Fazenda. Segundo ele, a plataforma que será lançada no dia 3, né, na terça-feira, dia 13, foi lançada em cerimônia no Planalto, na regional Brasília dos servidores, né? Servidor Federal, processo de dados pelo presidente do Brasil, não, o presidente Lula, entra em período de tese no longo de 2026 e não tem paralelo internacional. As declarações foram dadas a jornalistas no edifício e na sede do Ministério da Fazenda. Haddad disse que o tamanho e a complexidade do sistema explicam a necessidade de uma fase extensa de validação antes do início da cobrança plenas dos impostos. Pessoal, o que o governo está fazendo aqui? Pessoal, sistema bancário, sistema da Receita Federal, cobrança de impostos, esse sistema, o próprio Pix, né, pessoal?
O que é para salvaguardar o governo funciona extremamente bem. Agora, o que é para retornar para nós, para a população, no Brasil não funciona. Nós temos o melhor sistema tributário do planeta, Receita Federal. País vem estudar, vem ver o que a gente está fazendo aqui para implementar também. Então, nessa parte, é muito bom. Agora, quando é para voltar alguma coisa para a gente, aí os indicadores mostram, né, que o Brasil é o país com menor retorno em relação à carga tributária. Isso aí, fazer o que, né, pessoal? A gente tem que se preparar e fazer o que dá para fazer. Não adianta a gente chorar chorar com o que vem acontecendo, né? O que não tem solução, solucionado está, né? A gente tem que ver os outros meios, criar, estudar, adquirir informação e porque a gente consegue se defender disso aí, tá bom? Vamos falar um pouquinho de C&A aqui, falando de varejo, né, pessoal? O varejo movimenta o nosso Brasilzão aí. C&A City prevê desaceleração do setor do vestuário e corta preço-alvo. Ação cai. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Né? O Citigroup, ele manteve recomendação de compra para a C&A, tá? Porém, ele cortou o preço-alvo aí, já vendo que a C&A não teve um resultado tão bom no quarto trimestre de 2025 e a gente sabe que esse ano vai ser um ano muito complicado para o varejo, tá, pessoal? Vai ser um ano assim bem complicado para o varejo. E aqui uma outra notícia das lojas Renner. Lojas Renner Santander vê ponto de entrada atrativo e calcula potencial de 41% de valorização. Santander atualizou o preço-alvo das lojas Renner com uma leve redução de 20 para 19 reais, tá? Ao final de 2026, o que implica num potencial de alta de 41%, pessoal. E aí, de novo aqui, né? Agora nesse caso Santander, que faz o acompanhamento ali das lojas Renner, cortando a recomendação, mas ainda mantendo recomendação de compra, não cortando a recomendação, cortando o preço-alvo, né? De 20 para 19 reais, né? E mantendo ainda a recomendação de compra do ativo. Pessoal, vamos lá. O que acontece? Aqui não é recomendação, tá? Não gosto de empresa de varejo aqui no Brasil, tá? Não tenho C&A, não tenho Renner. De vez em quando eu opero alguma opção quando dá uma entrada boa com essas empresas, mas não são empresas que eu tenho a vontade de ter no meu portfólio, porque o mercado de varejo no Brasil é muito complicado. E aí comenta aí se você tem essas empresas aí no seu portfólio. Outra notícia aqui, pessoal, bem interessante, a Argentina afunda no comércio com o Brasil. Déficit explode para 5 bilhões em 2026, maior rombo em 8 anos entre as duas economias. O fechamento de 2025 confirma o maior déficit comercial da Argentina com o Brasil em 8 anos, somando 5 bilhões. O resultado da alta de 31% nas importações brasileiras e queda de 5% nas exportações argentinas e forte peso do setor automotivo no desequilíbrio. O que vem acontecendo aqui, pessoal? O Brasil está importando muito mais para a Argentina do que a Argentina para cá, principalmente carro, né? O mercado argentino aí começando a andar bem de novo, né? Tem muita coisa para melhorar lá, mas a Argentina parece que fazendo a lição de casa aí e tendo um resultado muito robusto. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Nós estamos chegando quase no finalzinho aqui. Wall Street avança com ganhos em chips e resultado após o resultado da TSMC. Já falei aqui para vocês, TSMC tem um resultado robusto, muito bom no quarto trimestre. O guidance é de continuar crescendo agora em 2026, maior produtora de chip do planeta. Então, pessoal, se você não se posicionou ainda, vale a pena você estudar um pouquinho. A TSMC não é recomendação, mas é uma empresa que eu já tenho na minha carteira há quase 4 anos, rentabilidade fantástica, tá? Disputa entre Apple e Nvidia por tecnologia da TSMC ganha destaque na produção de chips, né, pessoal? Então a gente tem uma briga aí entre Apple e Nvidia, pessoal, e ainda vai faltar chip este ano, tá? Segundo a TSMC. Bitcoin pode recuperar perdas, mas outra oportunidade do mercado de cripto pode subir até 60.000% em menos tempo. Isso aqui é uma outra matéria do Money Times falando, eles lançaram a matéria aqui falando, mas eles não falam qual que é a criptomoeda que tem a possibilidade de ter este crescimento, e aí você tem que entrar em contato lá para ver, enfim, você sabe do que eu tô falando aqui. Pessoal, não compro outra moeda. Eu tenho Bitcoin, que é criptomoeda, e eu tenho o Ethereum, né, que não é uma criptomoeda, né, que é um ecossistema.
tem essas duas moedas, não compro outra coisa, me concentro no Bitcoin porque eu não tenho interesse em especular. Pessoal, e um crescimento de 60.000% pode acontecer, mas o risco é muito alto. Se você opera aí essas outras criptomoedas, avisem aí. E aí para vocês, né, eu recebo mensagem assim, para vocês que estão agoniados, que, né, que estão acostumados com o Bitcoin subindo e agora o Bitcoin não tá subindo, gente, investir por longo prazo é doído e é chato, tá? Se você tá investindo em longo prazo, esquece cotação. Eu sempre falo aqui pro pessoal, eu olho cotação das coisas por causa do programa. Quando eu não fazia o programa Resenha de Mercado, eu não ficava olhando cotação do Bitcoin, das minhas ações toda semana. Eu olhava lá quando eu ia estudar, porque toda semana geralmente eu estudo 2 empresas que eu tenho na carteira. E quando eu ia fazer aporte ali, 5 dias antes, eu vou aportar na tal empresa. Eu começava a dar uma estudada ali, ver como é que tava e tal. Pessoal, não faço acompanhamento de estudo gráfico, tá? Geralmente eu trabalho com estudo com análise fundamentalista, porque para mim, no longo prazo, a análise gráfica não vale em nada. A análise gráfica ela serve para movimento de curto prazo. Longo prazo não adianta você ficar olhando a análise gráfica, porque acontece uma notícia, você pode estar com o gráfico bonito lá, gráfico com tendência altíssima, olha só, suporte, não sei o que, dá uma notícia lá, Petrobras, saiu uma guerra lá entre, né, Irã e sei lá qualquer outro país lá, né, Irã e Israel, não adianta, vai cair, e se a guerra se confirmar mesmo, vai cair porque o petróleo, né, porque o petróleo vai ser prejudicado, né? Ou não, né? Ou tá em tendência de baixa, aí começa a subir porque sai guerra, o petróleo sobe, aí a empresa começa a se valorizar, né? Enfim. Então é isso aí que acontece. Tá bom, pessoal? E pra gente finalizar aqui, Zara lança provador virtual na Espanha. É isso mesmo, pessoal. A Zara lançou um provador virtual que você entra você baixa o aplicativo, entra no aplicativo, manda 2 fotos, uma de rosto e uma de corpo, e aí você virtualmente consegue provar todas as roupas da Zara. Pessoal, é isso aí. Você que é varejista, você precisa começar a estudar inteligência artificial e posicionamento nas redes sociais. A Zara espera diminuir, aumentar o seu ticket médio, a sua venda pela internet, o seu engajamento e também diminuir o custo com frete aí, né? Haja visto que às vezes a pessoa ela usa lá P, mas às vezes o P vai ficar pequeno, ela já pede P e M ou MG e daí depois ela acaba devolvendo uma dessas peças aí. Isso cria um custo bem alto para as empresas aí de frete. Tá bom, pessoal? Estamos chegando no final aqui do nosso programa Resenha de Mercado. Faltou um monte de slide, como toda semana falta. Quero agradecer você aí pela participação, pela audiência, pelas perguntas, tá? E não se esqueça, pessoal, siga as redes sociais da rádio, siga nossas redes sociais, Resenha de Mercado JF, em todas as redes sociais. Quer aprender a investir? Quer fazer parte da nossa comunidade? Entra lá, Resenha de Mercado JF, todas as redes sociais. Entre em contato com a gente ou no WhatsApp, 45 30 37 24 33, para você entrar na nossa comunidade, aprender a investir. E se você quer ser o nosso patrocinador, entre em contato com a rádio ou também pelo nosso WhatsApp aí. Tá bom, pessoal? Um resto de semana abençoado para vocês aí. Eu vejo vocês no próximo programa. Um abraço. Valeu.